O tema que coube a mim, então falar a cidade é minha paróquia, oportunidades, dificuldades, desafios missionários em uma região metropolitana. Esse tema ele é partilhado, fracionado com o pastor Martiniano, e vocês puderam ouvi-lo falar ontem, e ele trouxe a realidade dele na região da Baixada Fluminense, a história dele também, como foi alcançado por um modelo e uma preocupação de missão urbana, o pastor Geraldo com a família dele e a colheita dos frutos, enfim. Eu quero trazer a partir do meu bairro, e não é nesse sentido ser bairrista, que aqui eu quero trazer para vocês 3 autores, 2 deles são luteranos, um é presbiteriano, porém tem uma base, como diz, luterana. Ele começou como luterano e depois se formou pastor presbiteriano, que é o Timothy Keller. E quando falamos de missão urbana, especialmente aqui na cidade do Rio, esse é um nome muito reconhecido e tem muita literatura que a gente precisa, de fato, fazer leitura, se aproximar, porque ele faz uma exegese da cidade muito boa. E aí, para princípios, digamos, de uma abordagem, de uma compreensão de mundo, eu trago o Michael Lockwood, que é pastor luterano, é pastor na Austrália, e hoje ele está à frente de uma instituição missionária. Vale a pena entrar na internet, buscar, participar das instituições da qual ele lidera, ele está à frente. E ele escreveu um livro, Trindade Profana, Martinho Lutero contra os ídolos do eu. A gente vai conversar um pouquinho, ver as contribuições dele. E o outro que vocês conhecem também, a Vocação Segundo Lutero, do Wigrin, que é uma proposta que a gente está experimentando em Campo Grande, que é falar da missão. Eu ontem fiz uma provocação com o pastor Roberto, que ele explicasse para nós o que eles entendem por missional. Isso para trazer uma ressalva, que o Vitor tinha dito para mim que essa palavra, esse conceito, ele tem resistência. No nosso contexto luterano há resistência. Então a gente precisa ouvir de quem, vou usar a mesma estratégia do pastor Valdemar, vamos ouvir de quem de fato pratica e não de terceiros, uma questão atravessada, que nós acabamos lendo, fazendo uma leitura pela interpretação do nosso locutor. E assim, então, eu deixei ele falar ontem o que eles entendem por missional e a gente pode construir, fazendo então a perspectiva luterana, confessional do nosso seminário e as leituras que é obrigado a vocês a fazerem na própria cidade. E Igreja Missional tem a Bíblia de estudo missionária, que os estudos são desse autor, desse teólogo que cunhou esse tema. E eu vou propor aqui, a gente dar uma olhada, como ferramenta de trabalho, um mapa missional. Por isso que eu estou trazendo isso. Mapa missional. É algo que eu também não conhecia como conceito, como ferramenta de trabalho. Busquei ela até para o fórum que nós tivemos no mês passado e vi que ela é muito difundida como ferramenta e ajuda muito, especialmente para vocês aí que estarão ou indo para o estágio ou indo para o ministério. Nós falamos, não são todas as congregações que têm essa preocupação e uma organização documental disso. Em dado momento, se a minha exposição ficar confusa, vou pedir até ao pastor Valdemar que ele auxilie, porque a deles está muito bem organizado e vocês estão vendo isso aqui, estão experimentando essa questão do bom uso de um mapa missional colocado em prática. Bom, tendo dito isso, o Vitor conheceu minha família, eu, casado com Luane, casado desde 2010, eu digo assim que meu casamento foi uma estratégia missionária. Minha esposa não era luterana,
E quando nós conversamos, eu tinha claro o que eu queria, o meu desafio, né, que era ser alguém que serve na igreja, né? E a gente traz alguns traumas, algumas marcas, né? Vinha de muitos colegas que não, assim, tinham um encanto pelo trabalho, mas não compartilhavam isso com suas esposas. E quando elas que não tinham, e não são obrigadas a ter, né, essa consciência dos desafios, né, de missão e tal, paravam pelo meio do caminho. Sofria o colega, né, porque ninguém casa para separar, né, sofria a missão, né, e sofria a própria esposa, porque se sentia culpada também de ter sido uma pedra de tropeço, né, no companheiro. Enfim, então talvez como alguns dos que ainda estão solteiros, né, eu propunha isso nos meus, né, inícios de relacionamento, e a pessoa dizia, não quero isso para mim, né? Eu era meio torturado. Assim, pensa um lugarzinho lá, Ribeirinho, lá no Amazonas, lá no Acre, né? Já longe, já longe. Mas isso. Pois é, né? Por que você faz uma coisa dessa, uma tortura dessa? Não, porque eu estou me preparando para isso, né? Se há esse encanto, e aí eu vou pegar aqui, Vitor, me perdoa, né? O Vitor falou assim, a minha esposa também é professora, mas antes de professora ela também é diaconisa. Opa! Então você tem uma ideia, né, do que envolve o ser pastor e não necessariamente uma coisa talvez glamurosa. É como talvez a mãe do árbitro de futebol, né? Ele tem a genitora e ele tem aquela pessoa que ele... Exatamente, né? Essa figura não é só figura de... Isso, não é figura de linguagem. Para uma questão de preservação de vida, né? Para preservação de vida a gente precisa criar, quem vai receber a culpa é o pastor, né? E eu não sou o pastor que eu idealizo, porque se eu ficar tentando sustentar esse pastor que eu idealizo, eu adoeço, né? Mas enfim, minha família, então, o Luiz Guilherme, né? Quando nos casamos, o Luiz Guilherme tinha 7 anos, né? Ela também tem uma história de dedicação em igreja, e aqui do Rio de Janeiro, né? Protestante, evangélica, né? Conheceu a igreja luterana nesse sentido no nosso namoro. Queria realmente alguém, só que ela não levava, não sei se ela pensava assim, né? Ela dizia para os pais, né? Eu quero casar com um homem de Deus, que seja um homem de Deus. Isso é muito comum entre as mulheres evangélicas, né? E aí veio, né? Às vezes vem num pacote que a gente não está esperando, né? É um homem de Deus, né? Ou seja, é alguém que dedica 24 horas, né? Durante 7 dias da semana. Isso para mim era regra, tá? E cuidado. Para mim, 7. Né? Para mim era 7. Não, eu estou dizendo aqui agora, né? Era normal para mim. Por quê? Para mim eu era solteiro e tudo era ou a segunda faculdade ou o ministério. Então no dia de folga o pastor tinha ensaio de coral, eu ia lá, né? E eu, enquanto solteiro, para mim estava me preenchendo, eu estava pleno. Me casei, né? E de repente eu estava com um acessório do lado. Foi ao ponto em que com 6 meses a gente teve uma crise séria. A gente não conseguia se entender. E aquela sensação de frustração. Aconselho aos outros e o meu próprio relacionamento está no risco de romper. Porque ela dizia, você não tira tempo para mim. Você não me enxerga como alguém que é tua apoiadora. Né? Uma grande lição de uma grande mulher. E nessa hora foi maravilhoso, rede de apoio. Tá? Não sejamos, já vou deixando algumas lições aqui, não sejamos pessoas isoladas, ilhas. Nós somos arquipélagos. Tá? Cada um tem a sua família, tem a sua particularidade, nós precisamos nos comunicar, sempre. Tá? Porque isso ajuda, a sua experiência, a primeira vez que você está vivendo aquilo, por mais que você tenha lido, tenha uma boa base teórica, é a sua primeira experiência. É como você vai lidar e como essas reações vão acontecer no seu corpo. Ansiedade, insegurança, tentativa de controle e uma percepção de fragilidade, de incompetência. Isso nos incomoda, não incomoda? Pois é.
Então é nessa hora que a gente precisa, e não é desmerecer, não é se diminuir, mas é buscar de fato com um conselheiro. Não porque ocupa a função oficial, tá? Mas você tem aquele que você confia. Conselheiro é alguém que você confia. Pode coincidir que seja alguém que esteja ocupando um cargo, né, uma função institucional, mas não precisa. Né? Então, ter sempre conselheiros. Deus nos abençoou, além do Luiz Guilherme, em 2011, quando chegamos aqui, nasceu Ezequiel, né, e em 2014 nasceu o Isaac. Aquela pequenininha ali, com cara de emburrada, é a Maria Esther, nossa afilhada e sobrinha. Ela está conosco porque a mãe dela está vivendo um drama de família. Né? Ela está tratando um câncer, né, que ela descobriu recentemente, e aí tem dias que o estado emocional dela, além da questão física, né, mas o estado emocional dela é muito volátil. Né? Ou seja, a menina que admira e ama ela, por conta dessa situação de vida da mãe, pode, né, criar um trauma. Como que a minha mãe hoje não quer me ver? Então, quando a mãe está bem, fica com a mãe, né, e ela passa os dias. Quando a mãe começa a entrar num momento mais de debilidade, vem para cá, fica com a titia, com o padrinho e vamos embora. Então, essa é a nossa família hoje. Né? Pergunta que eu trago para vocês, para a gente começar essa conversa. Quando você chegou, o que você sentiu ao chegar na cidade? O que você viu? É para vocês. A gente veio do aeroporto na linha vermelha, estava tudo trancado. Pra mim foi de boa. Eu parecia que eu tava na novela. Novela. Novela, tipo, descendo, tipo, novela, taxa amarela, foi a percepção que eu Perfeito. Você estava, então, encaixando a sua expectativa, né? Ele lembrou da novela, você lembrou do Jornal Nacional. Cadê o Cristo? Uou! Tem muita conversa, né, que abre para aqui. Mas a figura, né? A figura, a questão do cartão postal, turismo. Bom, eu trouxe duas figuras aqui para dizer, né? Muitos chegam aqui querendo ver os espaços, né? Os lugares, né, de visitação, os cartões postais, aquilo que chega para nós, fala assim, Rio de Janeiro, que tem de paisagem linda, e de fato tem. Você abre um Jornal da Manhã, toda pela manhã, ele mostrando o alvorecer, né? O jornal, o helicóptero correndo. É lindo, a fotografia é linda. Mas eu trouxe outro lado aqui também, que é o calçadão de Campo Grande. Algo que, quando a minha mãe, que gosta de passear, veio aqui a primeira vez, ela veio num sábado, depois ela foi numa segunda, uma terça, no meio de semana, e que ela disse assim, esse povo não sai daqui, né? Porque é uma aglomeração o tempo inteiro, todos os dias. O único dia que não está cheio é domingo. Isso, pelo menos, eu nunca fui num domingo no calçadão. Eu quis trazer essa ideia de dizer assim, gente, nós estamos numa cidade que ela é repleta de gente. E gente de tudo que é tipo. Onde o seu jeito é apenas mais um. E muito provavelmente o nosso estereótipo é algo que passa até despercebido. Né? Porque o que você faz aqui, eu digo assim, você é comum e você é conhecido no seu núcleo. O pastor é conhecido no núcleo dele. Copacabana, congregação. Né? Agora, sai desse contexto, você é um anônimo. Você é um anônimo. Isso é bom, né? Por um lado, mas é ruim. Por outro, que você, aquela visibilidade que você espera, pelo que eu conheço, por tudo que eu sei, por tudo que eu estudei, né? As presunções que a gente traz, quando chega aqui, ela... É o pastor da igreja luterana. Tá? Isso, quando nós chegamos aqui no Rio, não sei, o pastor Valdemar, que, né, já chegou aqui, já tinha uma história, a congregação, o Tardelli, já tinha um certo conhecimento. Eu cheguei e carregadão, 7, 8 anos no Rio Grande do Sul, meu sotaque, né? Já tinha pegado o sotaque gaúchão, dava um tchê, os caras me olhavam, né? O que é isso aqui? É uma coisa absurda aqui, né? E quando eu falava, sou pastor, no nosso grupo, quando a gente fala sou pastor, há um reconhecimento, há um respeito, porque há um crédito, né? Há um crédito que nos precede no nosso contexto, né? Luterano, ou na cidade pequena,
te precede. Alguém disse, né? As cidades você tem lá como figura ilustre da cidade, é o prefeito, né? Sei lá, e o pastor, o padre e o pastor. Então você chega, querendo ou não, você já é uma figura ilustre. Vai ter a posse do prefeito, você tá lá. Você fala fácil, porque a sua fala já carrega em si uma autoridade. Aqui no Rio de Janeiro, quando você fala assim, eu sou pastor, primeira coisa que você vai ver, pastor luterano, ele fala assim, é uma igreja nova? E não é por ignorância, pessoal. Já me falaram pior ainda. Hoje em dia tem inventando cada nome de igreja, né? Ó. Porque, gente, nós temos uma série de crenças e quando chegamos aqui, nome de igreja e variedade de teologias, assim, é imenso. Mais uma vez, o Vitor ficou assim olhando, né, intrigado. O pastor César já trouxe isso num dos vídeos dele, de uma igreja que está lá na entrada da esquina que vai para a nossa congregação. Uma igreja que carrega em si, não vou botar o nome naquela não, mistura um conceito tradicional, né, bem biblicista, e um outro pentecostal, né, que é de revelação. Estão os dois nomes lá estampando o slogan da igreja. Né? E, como se diz, tá bom. Né? Nós vamos dizer assim, mas isso aqui beira um absurdo. Como que alguém que se afirma, né, nessas duas confessionalidades, consegue dialogar? Tá tudo bem, porque é uma expressão religiosa. Né? Expressão religiosa. E essa é a cidade. Essa é a diversidade. Né? E o que é a igreja luterana? Para eles, realmente é algo novo. E nós precisamos entender isso para a realidade dessas pessoas. O fato de ser uma igreja com um precedente histórico, 100 anos de Brasil, né, 500 anos de existência no Ocidente, para boa parte dessas pessoas, isso não vai ser a carta de entrega. Portanto, eles vão ver a partir de vocês. Como que essa teologia que nós confessamos, ela nos impacta também para a nossa vida comum. E aí é como você olha, essa é a minha proposta de conversar com vocês, primeiramente, a pessoa do missionário. Tá? Texto de Lucas 19, 41 a 44, chamou muito a atenção. Né? Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. A leitura desse texto me chamou muito a atenção essa postura de Jesus, quando ele olha para a cidade e ele se compadece. Quem é o pastor na cidade? Está nas nossas confissões. De quem é o ministério? Jesus, no papel, né? Mas vocês, entendam bem, vocês já estudaram bastante isso, vocês performam Cristo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Vocês performam Cristo. Tanto que, eu sei que tem uma discussão no seminário, né? Quem é que pode consagrar os elementos da ceia? Né? Quem é que pode consagrar os elementos da ceia? Pastor. Né? Essa é uma discussão. Por quê? Por que é o pastor? Por quê? É uma convenção? É uma proposta sociológica? Eu vou dizer um aspecto. Isso é importante. Né? Nós temos a confissão como lente, mas se você chegar e falar, está na confissão, nas confissões, claramente vocês vão ser identificados, tipo assim, então vocês são novos mormons. Aceita. Quando eu estou falando no sentido da comunicação. Entendam isso, porque as confissões, mas eu já estou trocando, estou olhando para frente, e é isso, estou olhando para frente. Quando você chega e fala qualquer coisa, ontem o Natan, né, que eu gostei da apresentação dele, foi a que eu vi, ele usou o termo linguagens, palavras. Né?
elas performam também. É. E as confissões, elas surgem de uma necessidade, uma contingência histórica de uma igreja que buscava, né, que buscou ser cristocêntrica. Ela queria revelar Cristo para as pessoas e ser uma presença, o corpo de Cristo junto a essas pessoas. Concordam comigo? Faz sentido? Sim. Então, o olhar do pastor, ele é um olhar que performa o olhar de Cristo. Não estou sendo aqui, não estou exagerando na minha exegese. Tá? Então, nós precisamos ter essa sensibilidade quando nós chegamos. E esse texto para mim foi icônico por isso, porque é o olhar de Jesus pelos moradores de Jerusalém. Ele chora, né? Demonstra claramente a sua compaixão. Então, esse aspecto do você chegar na cidade, eu quero que vocês guardem isso sempre, tá? Porque é a sua postura, como você chega na cidade, para quem você olha? Você olha para aquele grupo 20, 15, 9, né? Que te chamaram? 60, 80? Né? Não, você é chamado para ser pastor da cidade. Da cidade. E ter compaixão, e ter, né, misericórdia, e ter paciência, ter longanimidade, ter disposição para ensinar, para chorar, né, por todos aqueles daquela cidade. Né? E aqui tem uma frase nesse texto que me chama muita atenção, porque assim, olha o choro de Jesus. Se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, nós sabemos. Nós sabemos, falamos há pouco aqui da importância da mensagem, a relevância da mensagem, que em muitos casos, em muitos de nós, ela nos tirou de outros caminhos. Né? Eu tinha lá, uma possibilidade para mim era ser engenheiro. Né? E, enfim, né? Fiz um voto e Deus me guardou nesse voto. Eu vi de vocês aqui pessoas que já tinham outra faculdade, pastor César, já doutorado. Eu vou me realizar como pastor. Alguns outros de vocês também têm outros caminhos, e que eu digo assim, se você tivesse escolhido o seu caminho dentro da sua vocação, no serviço, formação civil, provavelmente você teria encontrado uma outra fonte de renda, com menor estresse, talvez com maior projeção social, certo? Mas de alguma maneira você foi trazido para cá, para ser pastor. A realização que te move, que te sustenta aqui, não necessariamente deve ser renda, projeção social, dinheiro, salário, né? Ou qualquer outras coisas nesse sentido, né? mais tangíveis. Por quê? Porque o índice de frustração, de estresse, ele é elevado. Mas nós sabemos a relevância daquilo que nós pregamos, porque, de fato, primeiramente, isso faz sentido para nós, para a nossa existência. É o que nos identifica como pessoa, para suportar tudo aquilo. Pode xingar, né? Vai criticar, pode criticar. Pastor nunca terá plena razão, ele sempre vai ficar um grupo que ele vai ficar devendo. As senhorinhas da minha igreja ficam com dó quando eu falo isso, mas eu falo, é assim mesmo, não precisa ter dó de mim. Eu sei que eu sempre vou ficar devendo para alguém. Se eu sou um pastor que me preocupo com estudo, ele é de estudo, não é de visita. Se ele é um pastor que visita constantemente, está sempre tomando café, visitando, tomando café, e não dá tempo de fazer os estudos. E aí, se você se dedica 100%, como eu já contei, né, você deve em casa. Se você é um pastor que dá suporte à sua esposa, né, seus filhos, dedicação, tempo, né, há congregações, hoje isso está questionado, mas enfim, há congregações que ainda super, né, criticam. Não, mas está sempre, é o chofer da mulher, é o chofer da esposa, né? E não tem tempo, o pastor está sempre ocupado porque ele está acompanhando a mulher dele que faz isso, aquilo. Enfim, estejamos prontos para isso, né? Cristo para todos. Eu tenho esse privilégio, quando eu cheguei ela já tinha o nome, né? Cristo para todos. O nosso lema ele é extremamente estratégico, missionário. Né? Mas enfim, as pessoas nem sempre, né, isso está oculto aos seus olhos. O que nós entendemos, nós temos visto, muitas pessoas que são extremamente religiosas, ativos religiosos nas suas congregações, acabam se frustrando, muitos desses, né?
quando conhecem, quando ouvem, quando, né, têm contato com a teologia e a pregação, o testemunho dos pastores, pelo menos aqui no Rio a gente está vendo, experimentando isso, há um encanto e ao mesmo tempo uma certa inquietação, né? Porque isso estava de certa maneira oculto aos seus olhos, mesmo no contexto pentecostal não, protestante, né? O evangelical. Porque você antes, digamos, da Igreja Católica tem a doutrina das obras claramente colocado lá. Aí o protestante diz, não, é salvação pela graça. Essa graça precisa ser confirmada a sua presença na igreja, portanto, no seu ativismo. E se você não está ativo, né, questione a sua fé. Né? Então a gente precisa o tempo inteiro, na verdade, eu digo assim, eles trocam, eu vou usar a figura do cabresto, né? Você estava sob o cabresto da lei das obras, e aí agora você saiu, veio para o cabresto do pastor Arthur. Né? Porque a figura do pastor é muito importante. Está sob o cabresto do pastor Arthur. O que ele disser, você pode fazer. O que ele negar, você tem que se controlar. Né? Pois não? Sim, muito, muito forte. E o que eu proponho, meu desafio quando eu comunico aos congregados que chegam, o nosso modelo de trabalho, pelo menos o que eu tenho verbalizado, é que o trabalho do pastor é tirar o cabresto de fato e sentar junto com esse membro, com essa pessoa e olhar para a cruz de Cristo, onde também o pastor encontra perdão, força, ânimo para o seu desafio como pastor, para que ele não seja mais um déspota. Isso é profundamente libertador. E isso é extremamente novo para as pessoas que chegam. Como assim, pastor, que o senhor não vai... Teologia, a nossa teologia da liberdade cristã. E vou dizer, muitas vezes nós achamos que sabemos lidar com ela, também não sabemos. Né? Eu sou livre, ninguém me manda. Cuidado. Quem faz tudo o que quer é escravo, não é livre. Né? Então a gente precisa estar lidando com isso. Mas, enquanto pastor, nós também nos libertamos de um ativismo, que nós precisamos ser modelos, exemplos. Está puxando para cima de você algo que não é. O pastor é alguém que ele performa a Cristo, mas ele não é Cristo. O ministério, portanto, é anterior ao pastor e precisa ser entregue da mesma maneira como ele recebeu. Aí sim, tem um discurso que eu concordo muito da maneira como o seminário está ensinando. Né? O ministério não é do pastor, ele é de Cristo. O pastor passa por ele. Portanto, quando ele sai, aí por que ele era nosso pastor e ele agora não pode fazer? Porque ele não está performando Cristo junto de nós. E ele volta à condição de sacerdócio universal de todos os crentes. É uma comunicação que a gente está fazendo. Né? Enfim, e aí vamos lá. O que eu quero dizer com isso também? Estendamos o nosso olhar de misericórdia sobre a cidade inteira e não apenas sobre um grupo seleto da nossa congregação. O olhar de misericórdia vai para além da sua congregação. O que esses já têm, maravilha, a gente vai chegar no próximo ponto. Né? Isso é para vocês, mas reconheçam que nem todos têm os privilégios e oportunidades que vocês têm. E aí o pastor Roberto falou ontem, né? Estou pastoreando 20, 30 anos, as pessoas estão ali só recebendo, é ovelha gorda. Isso é muito comum de vocês ouvirem aqui no Rio. Fulano, ovelha gorda. Por quê? Porque ele recebe e ele não se dispõe a compartilhar. E aí nesse olhar caricato, uns olham para a igreja luterana assim, a igreja é cheia de ovelha gorda. Né? E ovelha gorda, ela fica cômoda, né? E quando mexe, né, nessa condição dela, ela se torna uma ovelha chata. Né? Tudo incomoda. E aí ela tem que fazer o quê? Exercitar. Caminhar. A congregação não é um fim em si mesma, mas um instrumento da presença de Cristo na cidade. Muitas vezes é você quem vai ter que criar essa visão na congregação. Tá?
ela não é um fim em si mesma. Nós queremos um pastor. Por quê? Porque nós queremos ter o culto todos os domingos às 9 horas da manhã. Não pode ser às 7 e outras... Não, nós queremos, o nosso é às 9. Lá no Espírito Santo, né, faz minha região lá, faz culto às 8. Meu pai é um daqueles que assim, quando o pastor faz o culto, vai ser às 7. Pai, graças a Deus. Por quê, pai? Não, porque aí às 9 eu já estou livre para fazer o resto das coisas do dia. Né? Mas o culto pela manhã, lá no interior, o Espírito Santo, enfim, é o prazer, e tem sua justificativa. Primeiro ao Senhor. Acordo, vou à igreja, faço meu dever religioso, mas tenho meu encontro, e depois o meu dia continua. Tá? A gente não, o domingo é o único dia que eu tenho para acordar mais tarde, se o culto não for às 10, né, Valdemar? 10h30, né? 10h30. 10h30. Enfim, e é isso. Né? Porque as pessoas têm que vir. Caxias, o culto era às 9h30, precisamos lá, entramos em consenso, né? Durante o tempo que eu era lá supervisor também, passamos para as 10, né? E começávamos às 10h30. Eu sei que vocês ouviram do pastor Gilberto aqui, não, é 9 a 9, pronto. Mas por quê? Porque essa é uma cultura. O Gilberto, ele estabeleceu um ritmo. Porque se você joga pelo ritmo da cidade, às vezes você vai ficar assim, era 10 e às vezes tinha que começar às 10h30, porque aqueles que chegavam vinham de longe. Vocês sabem quem? Amigos de vocês. Né? Vinham de longe, de outra cidade, esperavam o ônibus. Justamente no domingo que você quer ir para a igreja, não tem. Né? Então, para que ele possa chegar às 9 horas no culto, ele teria que acordar às 5, estar pronto às 6, pegar o ônibus lá às 6h30, né, para chegar para o culto das 9. Enfim, né, é questão da cidade. Então, você tem que, às vezes, plantar esse pensamento, né, que a congregação não é um fim em si mesma, né, mas ela está ali como um instrumento da presença de Cristo na cidade. Tá? A igreja, ela quer ser uma igreja para a cidade. Ela quer ser uma igreja para, talvez, né? E aqui eu quero dizer, se eu vou falar assim, a igreja de Campo Grande, ela vai ser uma igreja para a cidade? Depende, eu preciso saber onde eu estou. Campo Grande, por si, é uma cidade. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Né? O templo não deve ser uma fortaleza, mas uma base de envio. Isso aqui eu estou pegando já de algum desses autores. Uma base de envio. Aonde se encontra com a nossa teologia? Aonde que começa o culto? Ele começa na congregação. Onde ele termina? Na sua casa. Pastor Mário Fukui vai falar com vocês aqui. Ele diz assim, olha, eu estou abençoando vocês para que vocês sejam igreja a partir de agora. Na bênção é que você vai ser igreja. Até aqui, você está sendo alimentado, nutrido, fortalecido, perdoado, consagrado, para que você exercite o ser igreja na sua vocação. Você está saindo aqui cheio de ânimo, de força, de alimento e de promessa. Vou fazer. Vai com a bênção do Senhor. Provavelmente, na próxima semana, no próximo domingo, você vai chegar cheio de desculpas. Porque boa parte do que você fez e que se propôs, você não realizou. Mas tudo bem no Senhor. Porque Ele te perdoa, te consola, te anima, te fortalece e, de novo, te envia. Então, eu uso lá em Campo Grande que a igreja é como a nossa casa. A igreja é a cozinha da nossa casa. Eu não vivo na cozinha, mas se eu não passar pela cozinha pelo menos umas 2 ou 3 vezes ao longo do dia, eu não sou ninguém. Fico mal-humorado, não consigo dormir direito, não consigo trabalhar direito. Ela é necessária, mas ela não é um fim em si mesma. Tá? O serviço missionário, ele exige, portanto, uma empatia profunda. Tá? A pessoa que você está recebendo para ouvir, né? Primeiro, vamos trabalhar esse ponto assim, questão de postura. É um privilégio nessa cidade encontrar alguém que te ouça. E nós buscamos isso, estratégias para ter alguém que nos ouça, porque nós temos algo importante para ser dito
e que acreditamos, né, de pressuposto, que ele não conhece. Então, a oportunidade para que ele nos ouça. Isso necessita empatia da sua parte. Não arrogância, não presunção. Né? O saber que você tem, ele também tem. As suas experiências de vida são tão válidas quanto as dele. Talvez as dele, naquele momento, estão levando ele a uma condição de frustração e até mesmo de dúvida a respeito de quem é Jesus e a suficiência de Jesus na vida dele. E você está num lugar importante, né, de oportunidade para falar com essa pessoa. Obediência à palavra. A gente já conversou. A obediência às confissões? Não, as confissões vai ser no segundo momento. As confissões são para que você leia, releia e tenha ela como lente para o que você vai ouvir. Que você possa dialogar, mas dentro do contexto dele, a sua experiência e a sua confessionalidade. E um diagnóstico espiritual, compromisso com a integridade do Evangelho diante dos desafios concretos da cidade. Essa é a postura que a gente, né, é desafiado nesse primeiro momento, olhando para aquele texto de Lucas 19. E aí, então, eu trago 3 pessoas para conversar com a gente. Algumas contribuições dessas 3 pessoas. O Lockwood, como obra escrita dele, eu tenho esse aqui. Trindade Profana, Martinho Lutero contra os ídolos do eu. Tá? Eu conheci esse livro e esse autor a partir desse livro e um curso que a gente fez com o pastor Renato Herrle. Ele escreveu esse livro, Firmados em Cristo, onde ele propõe um trabalho interessante de resgate aos mandamentos. Tem o Dr. John Plass, escreveu um livro, O Catecismo de Lutero como um manual para o discipulado. Nós temos o Catecismos como aquele roteiro de instrução para adolescentes e para adultos. Nós usamos? É comum usarmos? Não. Às vezes a palavra catecismo remete a catolicismo. E isso você precisa ter ciência, malícia de que às vezes falar na cidade, onde você tem uma maioria evangélica, como é o caso lá em Seropédica, onde eu moro, onde eu resido, a maioria lá é evangélica. Campo Grande a maioria é católico. Mas simplesmente chegar lá com catecismo, para boa parte dessa gente um catecismo lembra Igreja Católica me ensinaram que é apostasia. Então eu não quero caminhar dentro de uma igreja que ensina a partir de princípios, né, caídos. Não. Agora, se você fala discipulado, discipulado para nós a gente não gosta. A gente não gosta. Não, a gente não, né? Quando eu vi isso aqui do Plass, a gente não gosta. Por quê? Discipulado traz para nós aquela imagem, a figura que eu falei de alguém que me põe o cabresto. E que eu vou andar atrás. Nós somos treinados para aprender a pensar livremente, certo? Sim ou não? Somos treinados para isso. Não, pastor? Não? Mas essa turma, quando sai do seminário, não, que é isso? Não, agora eu estou pastor. Você vai aprendendo isso depois. Perfeito. Me quebrou. Né? Mas você é um pensador. Você já aprendeu e é responsável pelas suas escolhas. E é mais fácil, a gente vai ver assim, é mais fácil você ter alguém que te guie, porque eu posso culpar essa pessoa quando eu errar. É esse desafio que eu faço lá com as pessoas, que assim, olha, vamos experimentar algo novo, eu quero que você aprenda também comigo a ser responsável pelas suas escolhas. Né? E enfim, o Lockwood, ele traz então essa perspectiva da idolatria nos corações, a idolatria na cidade. Esse livro fala sobre isso. O Lockwood, né? Ele faz uma crítica ao pensamento e ao modo de vida americano. Ele escreve e ele se tornou bastante popular e assim, tem muitos comentários aqui de pessoas
de nome, né, na história da LCMS lá, elogiando o trabalho dele porque é provocativo. Ele faz você refletir sobre os ídolos que você carrega no coração. Ele é pastor luterano da Austrália. Ah, agora interessou, eu sabia que ia acontecer. Se é luterana pode, eu acho que sim. Ó. Michael, tá ali, Michael Lockwood. Pois é, tem uma série de vontade agora, né? Trindade profana, tá? Consegui uma promoção na Amazon, paguei na época R$36 esse livro. Comprei na hora. Então ele é muito interessante, vamos dizer assim, o que ele propõe? Ele olha os 3 artigos da fé e como na nossa dinâmica nós muitas vezes estabelecemos ídolos para a providência, né? Eu sou o provedor, eu que faço, né? Eu corro atrás, né? Minha conquista. E com isso nós colocamos o ídolo do eu no lugar do Deus criador e provedor. E ao mesmo tempo ele vai falar no segundo artigo da justificação, né, da pessoa de Cristo, meu Salvador, como tanto pelo legalismo ou pelo antinomismo, como muitas vezes nós, e aí ele vai dizer, né, o indivíduo, o ser humano, ele coloca ali seus ídolos, né, de que, como assim Deus faz tudo por mim e é apenas eu descansar no Senhor? Né? Eu descanso no Senhor, mas com o pezinho aqui, porque vai que ele vacila. Ele discute isso. Né? Nós temos nos documentos, mas como é que nós nos apropriamos disso para a nossa Constituição, pessoal? Porque, em última instância, o nosso desafio é reconhecer o nosso Deus, nosso Senhor, como Senhor de fato da nossa vida. Né? Aprender a descansar no Senhor, é o que Lutero coloca no primeiro mandamento. Eu tenho nos meus estudos dito assim, esse é um enorme desafio, não é uma tarefa passiva. Descansar no Senhor não é algo que você simplesmente se joga. Pelo contrário, Paulo diz isso. Né? Paulo diz isso, porque o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero faço, porque há uma lei, um velho homem que milita dentro de mim. Então, descansar no Senhor significa rejeitar todos os dias os ídolos do meu coração. Isso vale, primeiramente, para nós, pastores. Foi muito interessante quando nós participamos do curso, de que nós, né, nos vimos, em muitos momentos, sendo ativistas, né, sendo orgulhosos. Como isso assim que um outro vai me ensinar? Como isso aí que um outro tem algo para acrescentar? Né? Eu vou e estudo, eu vou e pesquiso, eu vou e faço, eu descobri. Então nós, querendo ou não, precisamos ser mais sensíveis a participar das coisas do outro. Nós nos isolamos. Porque nós performamos algo que não é nosso. Eu sou Cristo. Eu não posso errar, não posso falhar. E quando eu falho, eu não tenho com quem repartir. Porque vai que o outro amigo meu aqui sabe de um podre meu enquanto pessoa, né? E aí depois ele vai usar isso contra mim. O Timothy Keller, ele vai falar sobre a cidade, ele faz uma exegese da cidade, ele faz do contexto da cidade. Então, ele é um autor que, se vocês não leram ainda, eu recomendo muito que leiam. Tá? E se você está num contexto plural de cidade como a gente está, nós tivemos há uns 4, 5 anos atrás a oportunidade de ter o Tim Keller, inclusive aqui. Agora ele morreu. Agora não tem mais, agora só no céu. Né? Mas ele mesmo veio aqui e deu uma palestra aqui. A fé na era do ceticismo. Eu escolhi um outro dele aqui, que é a Igreja Centrada. Né? A Igreja Centrada. Né? Bom, e aqui do Lockwood, algumas coisas que eu quero deixar para vocês. O Lockwood fala então da pessoa, entender dos ídolos do coração, que eles não estão apenas na pessoa que vem a mim, mas eles também estão em mim. E eu preciso identificar, admitir e confessar para que eu, de fato, experimente o que eu falei com vocês, que é a minha proposta. Que o pastor não é alguém de cima para baixo que substitui um cabresto, mas senta com o seu ouvinte, com o seu congregado e olha para a cruz de Cristo. A autossuficiência é a raiz dessa idolatria, levando pessoas a buscar, não sei se está aparecendo também o slide, mas enfim, a buscar a satisfação no dinheiro, a satisfação nas conquistas ou a satisfação nos relacionamentos. Com quem que eu vou me relacionar na cidade?
Se aprende muito de missão, e o Valdemar sabe que isso é um estereótipo, e ele aqui tem isso para falar, né? Quando a gente vê nos livros, a missão é o quê? É em olhar para os pobres. Missão social, né? Missão é um grupo de boas condições que ajuda os pobres, né? E aqui vocês vão ouvir, talvez ele deve repetir isso como um slogan dele, né? Tem gente aqui em Copacabana que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. É o Mauro que fala isso. O Mauro vai estar aí às 10 horas. Por quê? Porque para quem tem o dinheiro e pensa que o dinheiro é suficiente para a sua vida, olha para os outros sempre como pessoas na desconfiança. Ele quer se aproveitar de mim, ele quer tomar de mim, né? E ele se isola. E aqui você já recebeu algumas pessoas que sofrem porque chega o final da vida e o dinheiro está na conta, está transbordando, pode ir para qualquer lugar, mas ele não tem com quem conversar. Essa é a realidade. Choca, não choca? Choca, não choca? Sozinho. Não passa isso no nosso conjunto mental. É que a gente tem o Gente, né, por isso a ideia é como a idolatria está presente. E ela não é aquela idolatria crassa, né? Iconográfica. Não, ela é velada, ela é sutil. Ela faz parte, te constitui. Né? É a maneira que você tem para poder caminhar. E enquanto está tudo bem, está tudo bem. Só que no momento que esses ídolos começam a falhar, porque eles falharão, o que resta, esse é o diferencial do nosso tema. E a teologia luterana. Nós somos uma teologia, trazendo uma teologia existencial. Quando tudo te falta, o que te resta? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ponto. Tá? E a gente precisa entender, isso não é pouca coisa. Pode não ser algo tão relevante quando está tudo bem. É mais uma teologia? Calma. Não tema e não queira trocar sua teologia. Né? Ela tem um lugar certo. E aí, pode falar que a gente tinha perguntado. Uma segunda fala dele, a pregação ela deve focar então em Cristo e a sua obra redentora como a única solução para a idolatria do pecado. Pois somente o Evangelho pode converter o coração da idolatria à fé no Deus vivo. Isso está, né, nesse livro. E assim, gente, traz para mim, trouxe um novo significado das coisas que a gente faz, porque antes, eu digo assim, institucionalmente, lembra aquela figura que eu disse, quem era o Erison lá no início? Né? Um trator, no sentido que se me deu uma tarefa, eu vou fazer. Né? Estava mais jovem, enfim, né? Esse era meu propósito e eu estava pleno ali. Só que quando a gente olha para trás, eu vi ali um cara extremamente ativista. Né? A minha satisfação estava pelo trabalho. E quando Deus me abençoou, que eu pedia antes, uma esposa que fosse companheira e que me acompanhasse para onde quer que eu fosse. De repente, eu já estava até antes, né, meio desacreditado de mim mesmo, de repente aconteceu a minha história, meu casamento, a minha esposa. Deus me presenteou, Deus providenciou. E eu não estava sabendo valorizar um presente de Deus. Muda a nossa perspectiva. O lugar que você está, né, foi um dia um desejo seu. Foi um dia uma escolha principal na tua vida, em meio a muitas escolhas. E de repente você está com esse lugar na mão. Aí você para de olhar para ele como uma bênção de Deus e você começa a olhar para frente, para a sua agenda. Agora eu tenho que fazer. E você nunca degusta. É esse. Hã? Né? Aquela canção, agora eu tenho só a melodia na cabeça. Hã? Trem-bala, né? Não é sobre ter todas as coisas do mundo para ti, né? Seguir, ela fala assim, não é sobre a conquista, né? O estar no alto da montanha, mas é desfrutar o caminho até lá. Então você é alguém que é privilegiado, cara. Você tem uma comunidade inteira que ora, que te mantém, que te financia e que te coloca para fazer algo que de fato te dá prazer. Não é assim? Você me contou rapidamente sua história ontem. Você está fazendo algo que você escolheu como realização.
E aí é isso, né, que a gente... E é o Evangelho. É o Evangelho. Se você fracassar como, digamos assim, estrategista, missionário, eu tive que lidar com isso, tudo bem. O Senhor ainda é contigo e Ele é o seu pastor. Então quebra muito das nossas crenças. E por isso eu digo, vale muito a pena ler esse livro. E aí o Tim Keller, ele vai fazer contribuições para a cidade. A centralidade do Evangelho na cidade, a cidade nessa diversidade, contextos, grupos, pessoas, né, que se organizam por afinidades, né, necessidades, e a cidade que já está estruturada. Nós somos chamados para ser pastor de uma cidade que já existe antes de nós, continuará, né, depois de nós, se Cristo não vier pelo meio do caminho, né, e ela está estruturada. E ela tem, né, nessa estrutura, digamos, um lugar para que você fale. Ele diz assim, olha, a pregação cristocêntrica ela é essencial para reformular fundamentos do coração nos ouvintes. O Lockwood, ele cita o Tim Keller nesse texto, porque ele fala que o Tim Keller, quando ele foi para Manhattan, ele foi no treinamento do evangelismo explosivo, o método Kennedy, né, de onde o evangelismo explosivo surgiu. E ele tinha isso como formação, e ele chegou lá que o método Kennedy, né, é um trabalho de diálogo, né, de pergunta e resposta, de identificação dos pecados. E ele se frustrou com isso. Aí ele teve que reaprender e ele, então, quando começou a olhar para o mandamento, os mandamentos de Lutero, e o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim, ele redirecionou o seu trabalho lá em Manhattan. Então, é um luterano que identifica e ele elogia um trabalho de um não luterano num grande centro, como ele vai dizer ali, numa era de ceticismo, pós-cristão. Quem elogia? Hã? Quem elogia um trabalho de O Timothy Keller, o Lockwood, ele elogia esse trabalho do Keller. Né? O Evangelho da Graça de Jesus Cristo, ele não comunga com o legalismo nem com o relativismo. São formas de idolatria. Vai transformar a sociedade. Deixa eu ver se eu consigo traduzir para ti. Não é esse o meu alvo. Sim. Não é esse o meu alvo. É uma consequência. É uma consequência, sim. Há um choque para quem vem, estagiários que vieram para cá comigo, falam assim, pastor, o povo aqui é muito porco, relaxado, o povo não tem amor pela cidade, né? O povo joga lixo em qualquer lugar, o povo simplesmente, nesse sentido assim, é alguém que me serve, é o cara invisível da Conlurb que de repente tira o lixo que eu joguei ali porque simplesmente o lixo no meu bolso me incomoda, né? É um povo muito egoísta, nesse sentido, falta um senso de coletivo, de entender que a cidade é dele. E a gente não espera que o convertido mudasse? Tá, mas esse meu estagiário falou assim, pastor, eu venho de um outro contexto onde assim, a gente se sente mal quando alguém chama a atenção. Se eu jogo lixo na rua, primeiro eu não vou jogar, mas se eu erro, esqueço, né, e jogo, o outro me chama a atenção, ele tem liberdade de fazer isso, isso me constrange. Né? Aqui não. Esses dias eu estava caminhando, estava vindo na pista e alguém estava na Brasil, né, com um carro consertando, tinha um colega lá atrás, uns 50 metros, ele lá abanando, à noite, imagina. Passei por ele, falta um triângulo. Olha só, falta um triângulo. Ele não esperou, mas pelo fato de eu falar com ele, ele já me xingou do lado de lá. Eu falei, vou parar nada. Né? Eu ia parar. Eu dava o triângulo, porque senão mata o cara que está lá atrás. Não está vindo, não está vendo? Né? Mas assim... Já se sentiu cobrado, né? Já se sentiu cobrado. Quem é você que vai me apontar o dedo? Eu jogo lixo mesmo. Né? Quem é você para me apontar? Então, essa cultura vai acontecer. Se você vem de um contexto... Não sou eu que estou criando isso, mas, por exemplo, uma entrevista icônica para Marília Gabriela, né, de um economista que falou a teologia, ela de fato influencia o contexto e a comunidade. Né? Uma teologia protestante vai trazer para o indivíduo esse senso de que você foi abençoado com 2 braços, 2 pernas e uma mente para que você sirva e não que fique na dependência do Estado. Né? Quem é o Estado? O Estado sou eu, faço parte do Estado. Né?
E não aquela ideia, o Estado é alguém que simplesmente me estende tudo. E ele fala, isso tem a ver com a teologia. Enfim, ele vai chegar aqui. A teologia que transforma o coração, ela vai chegar ao ponto de transformar a cidade. Mas não é o nosso objetivo principal. Nós estamos olhando para cá, porque se o coração está pervertido... Deixa eu trazer uma outra frase aqui, por favor. A centralidade, ele fala de igreja enquanto movimento. Tá? E aqui eu achei interessante essa frase para nós. Ó. O que está acontecendo? Ele enfatiza uma visão de ministério urbano que vai além do isolamento denominacional. Isso é muito para nós. Tá? Isso é muito para mim. Eu cheguei aqui como mais uma denominação no meio de outras tantas, né? A minha esposa não tinha uma tradição luterana, e quando eu falo de tradição luterana, para ela isso é mais uma. Porque a cidade onde ela cresceu e foi criada, há muita divergência. Ela transitou por algumas antes de me conhecer. Então falar de tradição é mais uma tradição. E é isso que a gente enxerga. Né? Portanto, nós chegamos numa cidade onde nós não somos os desbravadores mais. Diferente da colônia. Na cidade você é mais um e você está chegando por último, irmão. E vai querer um lugar na janela? Não. Né? Você vai ter que conquistar esse lugar. E nesse sentido, bem claro, é que nós precisamos criar parcerias. Quais são as outras igrejas daqui do bairro? Né? Como que nós podemos nos relacionar? Até onde o que ele já aprendeu e como as estratégias de conhecer esse povo aqui podem me auxiliar a conhecer também. Eu não estou abrindo mão da minha teologia, mas ele tem um conhecimento de local, né, que eu não tenho, estou chegando agora. Sim, cada um se desarma. Porque, gente, quando nós estamos aqui no Rio, eu ouvi, tá? Entre os católicos, né, nós somos a seita que abriu a porteira para toda sorte de heresias, porque foi Lutero quem, né, e assim, os católicos ouvem, por exemplo, o padre Paulo Ricardo. Hã? Pois é. Paulo Ricardo saiu com essa asneira, né? Falou isso em rede social, né? Quando eu ouso dizer assim, ele não tinha um conhecimento tão sério da teologia. Ah, mas era padre. Não, depois eu ouvi vídeos dele em que ele se tornou mais ameno. Então eu tenho, para mim, muita convicção de que ele falava, mas ele não tinha lido. Ele começou a ler, a gente sabe, a gente é teólogo, a gente lê tudo? Não. Mas o povo que ouve, você estava no seminário 5 anos, você no mínimo você leu metade daquela biblioteca. Não é assim? Há uma crença, né, das pessoas sobre nós. Pois é, tá vendo? Tá, mas eu quero dizer o seguinte, assim, mesmo um padre que ele tem ali, quando ele fala em nome de uma credencial, do catolicismo. E ele é respeitado dentro do grupo, contexto, né, católico. Né? Mas a gente sabe que tem furo. A gente vê claramente que tem furo no que ele fala. Bom, enfim, tá? São coisas que vocês precisam remoer. Ok? São coisas que vocês precisam remoer. A gente não vai resolver tudo isso aqui agora, mas é para que vocês possam ter, no tempo de estudo de vocês, olhar para outras pessoas que falam melhor do que nós alguns assuntos dentro da missão. Né? A melhor palavra para resumir esse ponto é colaboração. A igreja centrada deve ser uma igreja que evita criar a sua própria tribo. Né? Ela não deve se isolar, mas guiada pelo Espírito Santo, buscar através dos seus mais diversos ministérios. Nós não usamos isso. Eu vou dizer aqui, dos seus mais diversos, suas frentes de trabalho, de atuação, ok? Isso, a prosperidade e a paz da sociedade. Como eu leio aqui? Eu leio isso aqui, essa frase, não dentro do princípio calvinista, mas dentro do princípio da vocação. Eu tenho aqui o terceiro, enquanto vai resolvendo isso aí, eu vou falando aqui. O terceiro que eu trago para conversar com a gente é o Gustav Wingren, acho que é isso, né? Que ele é o autor do livro A Vocação Segundo Lutero.
Lembra que eu falei no início de que a igreja não é um fim em si mesma, mas uma base para o envio? A congregação é uma base para o envio. Ela recebe na congregação o alimento, né, da palavra, o pastor trabalha, instrui, capacita a partir dos sacramentos, obrigado, né? E olha só, a doutrina luterana da vocação sintetiza, onde há pessoas, ali está o chamado de Deus. Para Lutero, o perdão dos pecados nos é declarado na clara palavra do Evangelho, mas a vocação, por sua vez, abre a nossa responsabilidade com a terra e com o próximo. Então não dá para a gente simplesmente rejeitar, porque é de um calvinista. Não, primeiro a gente tem que ver se tem algum fundamento ou se nós temos como confessionais, também se nossos dizem alguma coisa. E diz. Você não está no mundo para ser, né, inerte. O Senhor te capacita. O Senhor te envia, né, com o Espírito Santo. O Senhor te envia com dons. O Senhor te envia com recursos. Né? O Senhor te envia para um lugar onde o pastor não vai estar. E aqui vocês têm o pastor Samuel Furman, que ele traz nas palestras dele uma experiência de ministério, onde essa presunção, essa crença falsa, né, de que o pastor dá conta de tudo, ele quebrou a cara. Tá? Onde uma congregada, quis transferir para ele, porque nós somos especialistas em Bíblia e fé. Né? Sim ou não? É o que esperam, é o que projetam para cima de nós. Né? Mas fé é um assunto de intimidade. É um assunto de intimidade. Então eu escolho para falar da minha fé com alguém que eu confio. E para eu confiar, eu primeiro preciso conhecer. E conhecimento é algo que se dá por camadas. Se dá por camadas. Você é um especialista, tudo bem, né? Você está lá no seu título, mas eu não te conheço. Especialistas com títulos tem um monte. E alguns deles usurpam o seu lugar de servo para serem déspotas. Nós precisamos lidar com isso. É com esse tipo, né, de nome de pessoas que a nossa sociedade está envolta. E nós sabemos que nós não queremos ser assim, não somos assim. Mas nós precisamos dar a oportunidade do outro, né, pedir a oportunidade do outro para que nós sejamos conhecidos. Então, quem é mais efetivo no evangelismo? É o pastor ou o seu congregado? É o congregado na sua rede de relacionamentos. Só que o seu congregado, ele é tímido. Ele é tímido, ele talvez não se sinta tão confiante, porque alguém não disse, não depositou essa confiança. Não é que você está jogando para você que você tem capacidade, não. Quem é que está comigo e quem é que vai contigo? Lembra a questão do pastor Fukui? A bênção. Quem é que está indo com vocês para ajudá-los na missão? É nesse sentido. Então encoraje. Por quê? Porque se aquela pessoa com quem ele compartilhou a fé, poxa, você pensa de uma maneira diferente. Você pensa de uma maneira diferente. Eu não havia escutado sobre isso antes. Me ajudou muito. Me fez olhar para o nosso catecismo que eu tinha decorado e que eu faço os confirmandos decorar, né, de uma outra perspectiva. Porque é uma ferramenta de bolso, né, uma ferramenta de mente. E aí você passa a olhar para o primeiro mandamento, confiar em Deus acima de todas as coisas, especialmente quando não dá certo para você, do jeito que você planejou. Ele continua contigo. E são as pessoas que chegam para nós. Eles estão frustrados com a igreja, eles estão frustrados com o mau uso do evangelho. Eles estão desacreditados porque eles veem a igreja como organização, como um negócio que dá certo. Para pessoas que têm uma família estruturada, para pessoas que propõem e que têm uma série de recursos que dão certo. E para ele que não deu certo? Porque ele é exposto lá na frente, né? Porque há um interesse de um constrangimento social, porque ele cometeu um pecado, cometeu alguma coisa que, vai dizer, talvez não seja tão grave assim, não, mas a questão do constrangimento social. Há um tempo atrás alguém, né, reclamou de que nós aqui no distrito tomamos muitas vezes
posturas, como o pastor Valdemar falou, de cuidar da dignidade da vida humana frente a um deslize, a um desvio. E nós tratamos um caso de disciplina, né, com todo zelo, mas também com todo cuidado. Discrição. E aí, quando, depois de todo o caso resolvido, né, parte daquilo se tornou público, fomos criticados. Né? Não, vocês eram para ter trazido isso. Não, vocês deviam ter trazido isso aqui para a nave da igreja. Certamente, pode dizer, nós iríamos estragar mais do que ajudar. Com certeza. Mas quem é que quer o constrangimento do outro? O velho homem ou o novo homem? Que bom que ele pecou, não fui eu. Socialmente isso tem um valor. Socialmente tem um valor. Né? Quando você faz a punição pública, ela tem um caráter pedagógico, né? Para que outros não queiram fazer igual. Né? Mas nós dizemos, todo mundo aqui é pecador. E ao mesmo tempo é restaurado pelo Evangelho. Isso é valioso. Né? É valioso. Né? E aqui, enfim, o Wigner, ele traz esse exemplo. Gente, e aí tá, o mapa missional, né? Eu deixei isso lá no resumo para vocês. Por que isso aqui é interessante? Não foi dado isso para mim lá quando eu me formei. E é importante, porque quando nós chegamos numa congregação, especialmente congregações que estão iniciando, né? São pessoas, nossos irmãozinhos lá, simples, mas de boa vontade, bom coração, mas que às vezes, pastor, eu construí a igreja, tem aqui a casa pastoral, para o senhor vir morar. Né? Ele acha que você já sabe tudo. E aí, geralmente, a congregação pensa assim, olha, não vou fazer plano de estratégico, não. Por quê? Não, porque o estagiário ou o formando, ele vai trazer. Ele é especialista. Não é isso que vocês saem? Especialistas em ministério pastoral? Né? Sacerdócio, né? É assim que está lá. Ministério pastoral. Vocês saem como especialistas, irmão. E como é que você chega num campo e você não sabe o que é um mapa missional? Então, foi assim, a perguntas, né, é uma ferramenta. Nós usamos pouco, vou dizer, de maneira geral. Tá? Outras denominações usam muito. Né? De conhecer onde estão as pessoas. Campo Grande, por exemplo, Campo Grande tem mais de 235 mil pessoas. É o maior bairro da América Latina em concentração de pessoas. Um bairro que tem 3 shoppings. Né? 3 shoppings. Corpo de bombeiro, 5 hospitais, né? Vários departamentos de polícia, cemitérios enormes. Né? Ele tem, inclusive, uma lei de emancipação, só que para a prefeitura não é interessante cortar ela, né? Cortar o bairro para que ele seja uma cidade autônoma. Mas é interessante mantê-lo como bairro. Né? Uma capacidade comercial grande, indústria grande, né? Diversidade, portanto, também de religião. Então, assim, ou seja, tem muita coisa, eu não consigo atingir. Aí, onde são? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas com quem você trabalha? Quem são as pessoas no bairro onde você está? Pessoas de classe média alta, são pessoas, né, que sofrem, que estão frustradas com a igreja. Ter tem, mas nós conseguimos... Ter tem. E assim, nós, digamos, tivemos um desfalque, porque nós somos uma igreja pobre, uma igreja humilde. Uma família dessa que estava com a gente no início, logo que eu cheguei, uma questão que eu tinha que eu trabalhei, né? Sei lá, não estou trabalhando ainda. Eu não me vendo pelo, digamos assim, esse aqui, pastor, vai visitar ele porque ele oferta muito. Pronto. Se você fizer isso para mim, é um problema. Tanto que na congregação eu tenho uma postura de que assim, quem oferta, e quem sabe o valor da oferta é o tesoureiro. Para que eu trate a pessoa como pessoa. Então eu vou atender aquele que está em falta da oferta e o outro com a mesma preocupação. Vou visitar, vou fazer a visita, mas não porque esse tem mais dinheiro. E aí teve um ponto que assim, a rede, o círculo social dessa pessoa eram empresários, né, donos de grandes lojas, e aí chegou um ponto que eu tenho vergonha de trazer meus amigos aqui na igreja porque aqui é muito simples. É uma congregação simples, Vitor viu lá. Né? Simples.
E aí? Né? Falei, irmão, se é isso, se é o teu grupo social, né, eu não vou te impedir. Eu gostaria de amarrar todo mundo aqui, mas não posso. É a tua liberdade. Mas eu vou continuar sendo pastor aqui. Se você quiser voltar para cá, né, aí, enfim, foram. Graças a Deus, hoje a esposa dele, ela é uma colaboradora, né, conosco. Ela faz as ofertas lá como simpatizante. Ela oferta, né, para os nossos cultos, nosso trabalho. Ela continua lá no grupo social deles, né, mas reconhece o valor do trabalho que acontece em Campo Grande. Acontece, né? Enfim, esse aqui é o quadro lá de Campo Grande, pra vocês terem uma ideia. Eu fiz proporcionalidade, né? Pra vocês terem uma ideia, né? Terceiro grupo mais representativo em Campo Grande são pessoas sem religião. Se nós não entendemos o reino de Deus, né, o que eu tenho para fazer em Campo Grande? A Igreja Católica ela é muito grande, muito ativa, né? Pessoas estão lá muito engajadas. A igreja está lá presente desde 1600, 1800, o templo lá, a catedral principal. Né? Evangélicos, tem uma diversidade de evangélicos e igrejas, ministérios internacionais, né? Muito bem estruturados, com baita de uma arquitetura, de uma estrutura, como ele disse ontem lá pra gente, uma treliça, né? Mas... Treliça, um baita parreiral, né? Mas, e essas pessoas sem religião? Eu hoje estou focando com a minha congregação, a partir desse mapa, para as pessoas sem religião. Por que eles são sem religião? Os que eu tenho conhecido é porque eles entendiam religião a partir de uma estrutura, do comércio, um modo de poder, um modo, né, de controle. E então, quando eles chegam, eu sento com eles e tento olhar para a cruz. Não quero dominar vocês. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E eu tento explicar isso através dessa maneira. Né? Conversando, entendendo que igreja, né? Entendendo que pastor não é quem domina, pastor é quem te ajuda a olhar. Né? Obrigado. O exemplo de Campo Grande. Pontos fortes que nós vimos lá, né, quando apresentamos isso. A cidade, ela tem, então, uma grande população a ser alcançada dentre aqueles que não se declaram com religião. Vou identificar isso, estabelecer o meu alvo. Não adianta querer tirar católico, né, para ser luterano, não vou tirar evangélico para ser luterano. Não, eu quero estabelecer uma boa relação com essas denominações para que eles conheçam e quebrem os estereótipos. Os evangélicos ouvem que os luteranos são os quase católicos, né? Os que começaram e não terminaram a reforma. Nós terminamos a reforma, né? E tudo que é catolicismo é apostasia, então nós não temos nada aqui. Então esses, né, os luteranos, né, foram covardes, não abriram mão. Então a gente precisa entender e saber, né, lidar com a linguagem, uma boa fala. Por que nós mantemos esses elementos? Porque eles comunicam. Eu não preciso abrir a boca para falar que a centralidade do culto é Cristo. Não porque tem uma cruz pendurada, mas ela vai fazer sentido com o que eu também falo. Por sua vez, da maneira como eu também vivo. Oportunidade de reengajar os membros distanciados. Nós temos hoje 89 membros no nosso hall. 67, né, nós consideramos como pessoas ativas que participam do culto pelo menos a cada 2 meses, né, e 22 que precisam ser resgatados. Né, continuar chamando para que venham, não só o pastor. Né, a estratégia de evangelismo que eu tenho, que eu preciso repensar isso também, é assim, eu gosto de fazer o evangelismo pessoal, porque cada um tem a sua história e o seu contexto, e eu faço essa linguagem. Só que depois o que acontece é ruim. Essa pessoa está vinculada somente a mim. E se eu sair? Qual o vínculo dela com os demais da congregação? Não vai sair. Né? Possibilidade de ampliar o atendimento por meio de capilarização com grupos de estudo bíblico. Isso quando a gente colocou, porque assim, tem pontos onde a igreja está espalhada lá na região de Campo Grande, também em Seropédica, né? Um pedacinho lá no quilômetro 37, em Nova Iguaçu, onde tem mais de 3, 4 famílias. A ideia, a sugestão é que a gente trabalhe com estudos bíblicos, com esses núcleos. Né? Oportunidade de renovar a liderança. A liderança leiga por meio de formação diaconal, a nossa parceria com a ET. Estamos agora começamos com 11 alunos, conseguimos formar 3
temos mais 8 que ainda estão no processo de formação. Você está conseguindo formar eles, né? Eu consegui formar com... uma deu 2 anos, 3, né? Foram 2 anos. Aqui tem muito no Rio, assim, uma rotatividade, pessoas... Lembra que pastor é confiança? Pastor é confiança. E o fato de termos rotatividade, em Caxias nós vivemos isso, pastores vinham, ficavam 2 anos e iam embora. Ficavam mais 2 anos, 1 ano e foi embora. A congregação ficou desacreditada, né? A imagem da congregação ficou assim, prejudicada. As pessoas de fora não queriam engajar-se, né? E aí vieram os estagiários. Todo esforço, né? Toda a competência, vocês sabem quem passou por Caxias, são pessoas profundamente, teologicamente competentes, né? Mas o que acontece com o estagiário? Ele é pastor? Não. Né? Embora aqui no Rio, né, acabou essa fase, vocês perderam essa oportunidade, aqui o estagiário não é nem chamado de estagiário, ele é pastor. Né? Ele é pastor sob supervisão. Porque quem olha para fora, essa linguagem de estagiário que a gente usa, ela é depreciativa. E você não é estagiário? Não, você é pastor. Você vai me absolver? Se eu tiver, eu vou me confessar com você. Então você é pastor. Nós tivemos um problema com essa posição da IELB, que não pode fazer. Aqui vai fazer. Você vai consagrar os elementos. Você vai absolver. Porque um pastor te autoriza. Você está sob supervisão. Né? Você vai fazer. Então vocês estão livres disso, que agora nós temos com um quadro completo. Mas, enfim, para que também o estagiário entenda, o aluno, né, teólogo em formação, mas que vai exercer a função de pastor, ele lide ali como pastor dos exercícios, as dores, mas eu tenho pelo menos alguém para contar. Né? Eu vou falar para o meu supervisor. Enfim, e aí ele vem, fica 1 ano e vai embora. Continuou também com falta acabou, não foi embora. Comecei a gostar do estagiário e foi embora. Aí vem outro, tem que começar tudo de novo. Né? Percebe? Então, o ficar vários anos veio como um ponto forte, porque as pessoas agora elas se identificam com o seu modo de trabalhar, com sua maneira de lidar com as questões. E aí eu crio confiança, você é meu líder. Você é meu líder. Né? Não um líder que vai me oprimir, mas um líder que vai me equipar. Um líder que vai me ajudar a olhar e falar da cruz com alegria. Foi uma questão pessoal, tá? Eu me propus. Meu primeiro chamado eu fiquei 4 anos, né? Lá em Alvorada. E depois aqui eu estou no meu segundo chamado, né? Já estou há 14 anos aqui. Mas eu tinha me proposto há 10 anos. Quando estava chegando 10 anos, olha como é que é a questão. Eu estava profundamente inquieto comigo, porque o resultado que eu via da congregação, quando eu entrei, me propus, a gente estava falando aqui de velho homem, novo homem, eu falei assim, cara, a minha congregação não está autônoma, ela não está financeiramente independente, a liderança não está tocando sozinha, né? Então eu comecei a me sentir frustrado dentro do meu planejamento, né? E aí o distrito disse, não, pode continuar que tudo bem, a gente continua, né, ajudando a igreja, teu trabalho não está um trabalho ruim, né? As tuas expectativas, elas podem ser remodeladas, né, se você continua fiel ao Evangelho. Enfim, estou há 14, né? Então a gente tem esse cuidado aqui que apareceu, então o que eu trago para vocês, não temam. E não crie essa ideia de, poxa, eu tenho que ficar 4 anos, bom dia. Eu tenho que ficar 4 anos. Porque o que você projeta aqui, você vive no corpo. Você vive no corpo. Nós ouvíamos, o pastor Valdemar e eu, quando nos formamos no nosso seminário, chegue e desfaçam as malas. Significa, faz amizade, conhece o cara da padaria. Conhece por nome aquela balconista que te entrega as compras. Conheça por nome. Né? É desfazer das malas. Cara, eu estou aqui, eu vou viver aqui. Né? Hã? Sim, é importante. Né? Você se desprender, porque o choque cultural que acontece com todos nós, indiferente, né? Ele pode ser mais intenso ou menos intenso a partir da sua predisposição.
Né? Eu só tenho 1 ano para ficar no Rio, cara. Eu tenho que aproveitar isso aqui. Tem IMU aqui, eu não preciso nem viajar. Eu vou aproveitar isso aqui. Né? Nossa, como que eu não pude vir para cá antes? Olha a representação, olha a projeção desse estado, né? Para nós do Espírito Santo. As canções que lá a gente ouve nas rádios o tempo inteiro, vem daqui. Então, é uma questão de uma metrópole que ela é protagonista. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Né? E não simplesmente por aquilo que eu vejo na internet ou no Jornal Nacional. Misericórdia, eu vou para o Rio de Janeiro, né? Será? O que tem lá? Tem cristãos, pessoas ricas, pessoas pobres, tem igreja estruturada, tem uma diversidade de coisa que tem e está dando certo. Então, aproveite, sugue, né? Deguste de tudo que a cidade tem, somando a sua história e o seu projeto. Né? Falo de Rio porque você pode usar outros lugares também. Bom, desafios, né? Contextualização, a pregação do Evangelho deve ser contextualizado, a missão de uma maneira mais ampla e não apenas denominacional, fechada, né? Priorizar a liderança local. Obrigado. Oração e dependência, desafios e práticas, oração e dependência do Espírito Santo. Oração mesmo. Oração mesmo. A gente entender que a gente não está aqui como técnicos, né, em multiplicação. Nós não estamos aqui fazendo algo que simplesmente é estatístico, é sociológico. Né? Nós lidamos com algo místico. Esses dias eu até achei interessante que veio de um grupo não luterano, mas falando pós-graduação em mística e religiosidade. Falei, ó! Poderoso, hein? Ó! Não... Você sai de lá mal. Não, por quê? Porque nós lidamos com o que é sobrenatural, pessoal. Nós lidamos com o que é sobrenatural. Aqui perto tem a Casa do Bruxo. Há uma dificuldade, que eu digo assim, ó, eu estou lidando com pessoas lá que estão, leem Bíblia, reconhecem a autoridade bíblica, reconhecem Jesus Cristo como verdadeiro Deus e Senhor, mas quando chega na doutrina da Santa Ceia, diz assim, olha, por que vocês fazem assim? Porque Cristo disse. Mas eu aceitar a... Eu estou vivendo isso lá de maneira assim, muito, muito interessante para mim, numa turma, tá? Não mais uma pessoa, mas numa turma, que essa questão do desapegar-se das minhas crenças, de que, por que você vai à Santa Ceia? Porque é memorial, mas eu me preparo, porque é memorial, vou lembrar, ele está na congregação. Agora vocês luteranos estão dizendo que ele está no pão e no vinho? Aí que tá. Qual é a argumentação? Eu falei, não tem argumentação, é a palavra de Jesus. Percebe que nós já construímos tudo isso? Você crê que é a palavra de Deus, você crê que Jesus é Deus, você crê que Jesus estava presente na criação e a criação é real porque por meio do verbo, né? Você creu, confesso. E agora quando chega na Santa Ceia, você resiste? Pastor, aí fica bravo. Aí eu tenho que ter o quê? Paciência. Porque eu tenho que levar um tempo para que ele desconstrua. Até então, ele aceitava porque era racionalmente, né, adequado. Então, eu creio na comunhão. Mas a presença no pão e no vinho, para mim, parece absurdo. Estratégias flexíveis, pessoal. Eu acho que isso aqui é uma coisa que acontece pelo meio do caminho. Nós estabelecemos métodos, tive que aprender isso. Quando eu falei, chegamos aos 10 anos, eu não tinha os resultados que eu queria, que eu havia proposto. Não que alguém tinha imposto para mim, mas que eu havia proposto para mim. Não estavam ali. Eu tive que aprender a refazer. Então, as estratégias para nós, elas são ferramenta colaborativa. Né? Mas o que nós não podemos abrir mão, é uma posição luterana agora, né? É o que nós temos de mais precioso. Aquele livro Corpo e Sangue, eu vi aqui, muito interessante. Falei assim, para que estratégias missionárias se a maior estratégia já nos foi dada? Então, valorizemos o que é dado para nós. Né? Se nós temos, então aprendamos a comunicar isso. Enfim, cheguei ao final, né? Pastor, desculpa o tempo, mas eu abro aí se vocês têm ainda alguma dúvida.